E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre dois celulares de entrada que você vai pagar até 900, até 1.100, dependendo da data que você compra o celular. São celulares de 2020, são bem recentes. De um lado temos o LG K61 e do outro temos o Xiaomi Redmi 9. São celulares que atendem a públicos diferentes, com qualidades, então é isso que a gente vai ver. Então vamos ver quem vai ganhar essa luta de celulares de entrada. Vamos começar pelas dimensões. O LG K61 tem 16,45 cm de altura, 7,75 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 190 gramas. Enquanto que o Redmi 9 tem 16,33 cm de altura, 7,7 cm de largura, 0,91 cm de espessura, pesando 198 gramas. Quando se fala em sistema operacional, o LG K61 traz o Android 10 LG UX 9, enquanto que o Redmi 9 traz o Android 10 MIUI 12. Já na parte de hardware, o LG traz um octa-core com 4 núcleos, sendo 2.3 GHz Cortex A53 e 4 núcleos com 1.8 GHz Cortex A53. Enquanto que o Redmi 9 também traz um processador octa-core com 8 núcleos, com 2 núcleos sendo 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. E o chipset que o LG K61 usa é um MediaTek Helio P35, enquanto que o Redmi 9 utiliza o MediaTek Helio G80. Podemos olhar que eles são octa-cores com 8 núcleos. Quando se fala em frequência, o LG tem mais frequência com 2.300 MHz contra 2.000. Em tamanho de semicondutor são 12 nanômetros. Eles têm uma arquitetura de 64 bits, são iguais. E quando se fala em benchmarks, o Redmi 9 ele foi superior, quanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E para auxiliar no seu processamento, o LG ele utiliza o PowerVR G8320, enquanto que o Redmi 9 utiliza o Mali G52 MC2. Nessa parte de GPU, quando se fala em frequências, o Redmi 9 ele é superior com uma frequência de 950 MHz contra 680 MHz do LG K61. Além disso, o MediaTek G80 ele apresenta maior flops ou pontos flutuantes, que são simplesmente as operações e cálculos que o processamento faz e ele é capaz de fazer no segundo. Então estamos falando de 54,6 GFLOPS do Redmi 9 contra 44,8 GFLOPS. Outro ponto é que o MediaTek P35 do LG ele é melhor em unidades de sombreamento, que é um recurso que gera efeitos como iluminação, sombreamento e reflexos, entre outros, sendo que ele tem 64 unidades de sombreamento contra 32 do MediaTek G80. Uma vantagem do MediaTek G80 é que ele é mais atualizado no seu DirectX, utilizando o 12, o OpenCL 2.0, contra um DirectX 10 e o OpenCL 1.2 do Helio P35. Já na parte de memória RAM, o LG K61 utiliza uma memória do tipo LPDDR3, contando com uma versão de 4 GB, enquanto que o Redmi 9 utiliza uma versão do LPDDR4, tendo versões de 3, 4 ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o LG K61 traz uma memória do tipo eMMC 5.1, sendo de 128 GB, enquanto que o Redmi 9 também utiliza o eMMC 5.1, sendo com versões de 32 GB ou 64 GB ou até 128 GB de memória interna. Quando se fala na memória externa de microSD, o LG K61 pode utilizar um microSD de até 2 TB de memória, enquanto que o Redmi 9 pode ter um microSD de até 512 GB de memória. Entrando na parte de display de tela, eles são praticamente iguais, então o LG ele conta com uma tela de 6.53 polegadas, como também o Redmi 9, trazendo a tela de 6.53 polegadas. Em resolução de tela, eles são Full HD Plus, em 1080 pixels. A densidade de pixels deles são praticamente iguais, com 396 pixels por polegada do LG K61 contra 395 do Redmi 9. No tipo de tela também são iguais, utilizando uma IPS LCD com 400 nits. E sua taxa de atualização também são iguais, utilizando 60 Hz na sua tela. Entrando na parte de câmera, o LG K61 ele apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular, com uma principal de 48 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, é uma abertura melhor do que a do Redmi 9. Essa abertura ela se refere a fotos com uma melhor exposição à luz.
Ele também conta com uma ultra-wide, que é uma câmera para imagens mais amplas, mais abertas, com 8 megapixels e uma abertura de 2.2. Uma macro, que é uma câmera para imagens mais próximas, com 2 megapixels, com uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 5 megapixels e uma abertura de 2.4. Por outro lado, o Redmi 9 conta com uma principal de 13 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma ultra-wide com 8 megapixels, com uma abertura focal também de 2.2, uma macro de 5 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Sobre o tamanho do sensor, aqui se refere um pouco sobre a profundidade das fotos. O LG K61 ele é superior, sendo 1/1/2 de polegada contra 1/1/3 de polegada. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas fotos. Já a resolução das fotos, o LG K61 pode ter até 8000 por 6000 pixels, enquanto que o Redmi 9 pode ter uma resolução em imagens de 4128 por 3096 pixels. Quando se fala em câmera frontal, o LG K61 ele traz 16 megapixels com uma abertura focal de 2, um tamanho de sensor que não foi mencionado, enquanto que o Redmi 9 traz uma câmera com 8 megapixels, sendo uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor de 1/4 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o LG K61 consegue gravar em Full HD 1080 pixels, como também o Redmi 9 gravando em Full HD. Ambas as gravações deles podem ser feitas a 30 fps, e quando vai para a frontal também pode fazer uma gravação em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do LG K61 conta com 4000 mAh, sendo um carregador de 10 watts, enquanto que o Redmi 9 traz um celular com uma bateria de 5020 mAh, sendo um carregador de 18 watts. Ambos contam com sensor de impressão digital, e o Redmi 9, em algumas versões ele vai contar com NFC, então não são todas as versões, então caso você compre, verifique se a versão que você está comprando tem ou não. E já sobre proteção de tela, o LG K61 utiliza uma proteção de resistência militar com certificações, enquanto que o Redmi 9 conta com o Gorilla Glass 3. Já entrando na parte de jogos, a gente vai perceber que existe uma grande diferença entre os dois celulares e que um aqui vai se sobressair muito melhor do que o outro. Vamos começar pelo Free Fire, que o LG K61 ele consegue rodar no padrão a 60 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no Ultra a 50 fps. Já no PUBG, o LG K61 consegue rodar no suave a 30 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no HD a 30 fps. No Call of Duty, o LG K61 consegue rodar no baixo a 50 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no médio a 40 fps. No Fortnite, o LG K61 ele não consegue rodar o jogo, já para o Redmi 9 ele consegue rodar no baixo a uns 20 fps. No Arena of Valor, o LG K61 consegue rodar no abaixo do vida a uns 50 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar nos gráficos no vida a 30 fps. No Asphalt 9, o LG K61 consegue rodar no baixo a 30 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no máximo a uns 28 fps. No PES 2021, o LG K61 consegue rodar no baixo a 24 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no alto a 30 fps. E no Ark, o LG K61 consegue rodar no baixo a 3 fps. Eu acho que diria que ele nem consegue rodar, porque praticamente você não joga, então praticamente o celular não roda o jogo. Enquanto que no Redmi 9 ele consegue rodar no baixo a uns 30 fps. No Genshin Impact, o LG K61 consegue rodar no muito baixo a uns 18 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no baixo a 28 fps. E no Black Desert, o LG K61 consegue rodar no baixo a uns 28 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no alto a 30 fps. E no League of Legends Wild Rift, o LG K61 vai conseguir rodar no médio a uns 27 fps, enquanto que o Redmi 9 vai conseguir rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares de entrada, apresentam um desempenho razoável. É claro, eles vão atender públicos diferentes, um vai atender mais desempenho em jogos, o outro vai atender uma boa câmera, então vai depender do tipo de uso que você utiliza no celular. Sobre design, ambos são bonitos, tem uma construção deles bonita, tanto na parte traseira como na frontal.
As cores do LG K61 traz um cinza, um branco e um azul, enquanto o Redmi 9 traz um cinza, um azul e um verde, que também são bem bonitas. As dimensões deles são bem próximas, então nesse quesito eu vou ficar com empate entre os dois. Já na parte de desempenho, aqui meu voto vai ficar claro para o Redmi 9. Ele teve um desempenho bom, comparado com o LG K61, ele foi superior em todos os jogos. O LG não é um foco em celulares para jogos. Esse LG ele não tem um foco em jogos, então seu desempenho é bem abaixo. Ele vai atender a pessoas que não querem jogar tanto ou não se importa tanto com isso. No restante são bem próximos, com um bom processador, uma memória RAM no mínimo de 4 GB. O Redmi 9 pode ter versões de 3, mas é suficiente pegar uma de 4 ou acima disso. O armazenamento dele é suficiente, utiliza o Android 10, cada um com uma versão diferente. Já na parte de câmera, meu voto fica para o LG K61, e o diferencial dele é a câmera. Ele traz mais pixels na sua câmera principal e na frontal, a abertura de câmera dele é melhor e ele tem um tamanho de sensor melhor. O Redmi 9 na parte de câmera ele não é tão bom, mas ele vai conseguir tirar boas fotos, não comparado a um LG K61. Na parte de gravação eles se igualam, gravando em Full HD a 30 fps tanto na traseira como na frontal. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Redmi 9, contando com seus 5020 mAh, superior aos 4000 do LG K61. Além disso, o Redmi 9 traz um carregador com potência de 18 watts, contra uma potência de 10. Então quer dizer que ele tem uma recarga mais rápida, mais praticidade, mais agilidade, melhor para a pessoa. Para a tela, eles são iguais em tudo, então praticamente eu vou ficar com empate. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício que entregue boa qualidade a um preço razoável, o Redmi 9 ele leva essa. O preço dele está hoje entre os R$1.000 na data desse vídeo, entregando bom desempenho, uma boa bateria, a câmera e a tela dele são satisfatórios. O LG K61 ele está entre os 1.200 e não recomendo muito se você quer jogar com ele. Além disso, nessa faixa de preço o LG K61 ele começa a competir com outros celulares bons. E seu ponto forte é a câmera, que desempenha bem, então se seu foco for tirar boas fotos, ele é aceitável, se for em desempenho já não é tão vantajoso. O Redmi 9 em câmera ele tem a desejar, mas no restante ele é interessante, por isso que ele levou o meu voto hoje como custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.